Leitura do dia. Leitura da profecia de Ezequiel. Naqueles dias, o anjo fez-me voltar até a entrada do templo e eis que saía água da sua parte subterrânea na direção leste, porque o templo estava voltado para o oriente. A água corria do lado direito do templo, ao sul do altar. Ele fez-me sair pela porta que dá para o norte, e fez-me dar uma volta por fora, até a porta que dá para o leste, onde eu vi a água jorrando do lado direito. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos tornozelos. Mediu outros 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me aos joelhos. Mediu mais 500 metros e fez-me atravessar a água. Ela chegava-me à cintura. Mediu mais 500 metros, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas haviam crescido tanto, que se tornaram um rio impossível de atravessar, a não ser a nado. Ele me disse: "Viste, filho do homem?" Depois fez-me caminhar de volta pela margem do rio. Voltando, eu vi junto à margem muitas árvores, de um e de outro lado do rio. Então ele me disse: "Estas águas correm para a região oriental, descem para o vale do Jordão, desembocam nas águas salgadas do mar, e elas se tornarão saudáveis. Onde o rio chegar, todos os animais que ali se movem poderão viver. Haverá peixes em quantidade, pois ali desembocam as águas que trazem saúde, e haverá vida onde chegar o rio. Nas margens junto ao rio de ambos os lados, crescerá toda espécie de árvores frutíferas. Suas folhas não murcharão e seus frutos jamais se acabarão. Cada mês darão novos frutos, pois as águas que banham as árvores saem do santuário. Seus frutos servirão de alimento e suas folhas serão remédio." Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Houve uma festa dos judeus, e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia, de vez em quando, e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado. Não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: Pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: Pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Palavras do Santo Padre. A atitude desse homem nos faz pensar: ele estava doente? Sim, talvez ele tivesse alguma paralisia, mas parece que podia caminhar um pouco. Mas ele estava doente no coração, estava doente na alma, estava doente de pessimismo, estava doente de tristeza, estava doente de preguiça. Esta é a doença deste homem. Sim, eu quero viver, mas estava ali. E a sua resposta não é: sim, eu quero ser curado. Não, é reclamar. São os outros que chegam primeiro, sempre os outros. Pensemos também em nós. Se algum de nós corre o risco de escorregar nesta preguiça, neste pecado neutro, este é o pecado do neutro, nem preto nem branco. Não se sabe o que é. E isso é um pecado que o diabo pode usar para destruir nossa vida espiritual e também nossa vida como pessoa. Que o Senhor nos ajude a entender quão feio e maligno é este pecado. São Nicolau de Flue, padroeiro da Suíça. Meu Senhor e meu Deus, afastai de mim tudo que me distancia de vós. Meu Senhor e meu Deus, concedei-me tudo que possa me aproximar de vós. Meu Senhor e meu Deus, livrai-me de mim mesmo e permiti-me de viver sempre na vossa presença. Nicolau nasceu em uma família de camponeses, na cidadezinha de Flue, na região de Obwalden, então Confederação dos 8 cantões da Suíça Central. Apesar de permanecer analfabeto por toda a vida, foi considerado um dos maiores místicos da Igreja Católica.
Sua vocação brotou logo em seu coração, mas, entre 1440 e 1444, teve que partir como soldado, e depois como oficial, nas guerras que os confederados declararam aos Habsburgos. Por fim, voltou para casa e se casou com Doroteia, com quem teve 10 filhos. No deserto, em meio ao seu povo. Passaram-se 20 anos, mas em Nicolau, a voz de Deus jamais se apagou, muito pelo contrário. Ele a chamava lima que aperfeiçoa e aguilhão que estimula. Enfim, o Senhor lhe concedeu as 3 graças que ele queria: o consentimento de sua esposa e filhos para partir, a ausência de tentação de voltar e a possibilidade de viver sem beber e sem comer. Embora seu último filho fosse recém-nascido, Nicolau partiu, finalmente, com o objetivo de se retirar e entrar para a vida monacal das comunidades da Alsácia, com as quais estava em contato. Transcorria o ano de 1467, um período delicado para a Confederação Helvética, encruzilhada para o comércio europeu. Aquele ano marcou o fim do cisma ocidental. No entanto, Nicolau não foi muito além de Liestal, no cantão da Basileia, para não ficar muito longe de casa. Assim, estabeleceu-se em um lugar íngreme, chamado Ranft, onde construiu uma cela de tábuas, que depois se tornou capela pelos habitantes da localidade. Ali viveu por 20 anos, vestido com roupas rudes, descalço, com o terço na mão, alimentando-se apenas de Jesus na Eucaristia. Mas não viveu sempre sozinho. Se eu tiver humildade e fé, não posso errar a estrada. Esta sua escolha despertou a curiosidade dos habitantes da região. Muitos o procuravam para conversar com ele, pedir conselhos, explicações sobre coisas religiosas e até espiá-lo. Eles o chamavam Bruder Klaus, irmão Klaus, que falava com simplicidade, sem comparações eruditas, porque seu conhecimento sobre Deus vinha do coração. Não obstante sua sede de solidão, ele recebia todos e transmitia sua mensagem de paz, que provinha do Evangelho. Em todas as coisas, a misericórdia é maior que a justiça, dizia. Nicolau não deixava sempre seu refúgio, e se o fazia, era por uma boa causa. Por exemplo, em 1481, pediram para ele impedir uma guerra fratricida no país. Devido à sua intervenção junto à Assembleia de Sens, hoje o santo é recordado como pai da pátria. Em 1482, ele foi novamente requisitado para resolver uma questão entre Constança e a Confederação sobre o exercício do direito em Turgal. Na ocasião, ele também foi capaz de restabelecer a paz. Nicolau de Flue faleceu em sua cela, em 1487, no dia em que completava 70 anos de idade. Foi canonizado por Pio XII em 1947.